Estamos felizes que você resolveu entrar nessa jornada em busca de mais saúde e bem-estar. A palestra a seguir tem como tema Fique alerta, saiba reconhecer um AVC, que será ministrado pelo neurologista Dr. Robson Amorim. Ele é graduado em Medicina na Universidade Federal do Amazonas, fez residência médica em Neurologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Também tem especialização em Clinical Research Learning no Hospital Children's Boston, nos Estados Unidos, doutorado em Neurologia pela Universidade de São Paulo. É o novo presidente da Academia Brasileira de Neurocirurgia e atua como neurocirurgião no Hospital Adventista de Manaus. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, é um grande prazer estar aqui nessa jornada, na segunda temporada da Jornada Viva Mais. E eu gostaria de agradecer a todos pelo convite e essa organização maravilhosa desse evento. Bom, pessoal, eu vou falar hoje sobre um tema de vital importância para que a gente possa viver mais, que é sobre o acidente vascular cerebral, conhecido AVC. Então, o tema da aula de hoje é: não seja pego de surpresa, saiba reconhecer um AVC. A gente sabe que todos, a maioria das pessoas, elas têm contato, já tiveram contato com alguém que teve um AVC, um derrame. Então a importância desse tema é justamente para a gente poder, no final dessa apresentação, você saber a importância do AVC, saber o que é o AVC, reconhecer os principais sintomas associados ao AVC e o que fazer caso você tenha contato ou veja alguém apresentando esse quadro clínico que eu vou mostrar. Isso é uma cidade toda iluminada e que vocês podem observar no seu centro uma área importante de um apagão ali, Isso daí acontece muito em várias cidades do país, e essa representação é uma representação do que acontece, por exemplo, no cérebro. Imagina uma área totalmente iluminada e quando ocorre a obstrução ou derramamento de sangue, a gente observa um grande apagão naquela região. E se aquela região for uma área totalmente produtiva, responsável por diversas funções no cérebro, a pessoa vai ter a perda dessas funções. Então é fundamental que a gente consiga ligar essa energia o mais rápido possível. O problema é que cada tempo que passa, a gente está perdendo tecido cerebral, está perdendo células. Então é fundamental que a gente reconheça de fato esses sintomas. Qual que é a importância do acidente vascular cerebral? O acidente vascular cerebral é uma das doenças que mais matam no mundo. E se não matam, causam sequelas sérias. No Brasil, particularmente, é uma das principais causas de mortalidade. Esse é um estádio de futebol, esse é o segundo maior estádio de futebol do planeta, com capacidade para 108 mil pessoas. O pessoal assiste futebol americano nesse estádio. E num estádio lotado desse é o que a gente tem de morte no Brasil aproximadamente. Em 2022, houve cerca de 107 mil mortes por acidente vascular cerebral somente no Brasil. E esse número está crescendo. Se a gente for comparar com os anos anteriores, há um crescimento exponencial e progressivo. Isso acontece principalmente por conta do envelhecimento da população. Ok? Então, fiquem atentos em relação a isso. Se não acontece a morte pelo AVC, a pessoa pode ficar gravemente incapacitada. Então imagine, ficar num ambiente de UTI ou depois num ambiente em que você fique totalmente dependente dos seus familiares, eventualmente de conhecidos, de cuidador. Então a gente tem como evitar que aconteça esse tipo de situação. Então a gente tem que trabalhar e pensar de fato em atuar quando ocorre sintomas de acidente vascular cerebral. Essa é uma figura mostrando a incapacidade e a mortalidade causada por doenças neurológicas. E o que a gente vê aqui em roxo, aqui é um gráfico mostrando
ao longo do tempo, né, nessa parte de baixo você vê a idade. À medida que vai aumentando a idade, esse roxo mais escuro representa as doenças, os AVCs. Tá? E a gente vê um aumento progressivo desse roxo mais escuro à medida que você observa um aumento da idade. Então, mostrando aí essa relação entre a idade e o AVC. Só que a gente observa que também há uma tendência de aumento desse acidente vascular cerebral em pessoas mais jovens. E isso eu vou comentar mais à frente por que está acontecendo. O que é um AVC? AVC é a sigla Acidente Vascular Cerebral. Ele é mais conhecido popularmente como derrame, porque pode acontecer um derramamento de sangue no tecido cerebral, causado geralmente por pressão alta, ou devido a uma obstrução. Tá? E pelo fato de esse quadro ocorrer de forma muito rápida, de forma súbita, muitas vezes ele é conhecido como um acidente, né? Um ataque, por conta dessa característica de ser súbita. Então, o AVC é um acidente vascular cerebral que, de fato, ocorre de maneira súbita. Se você vê alguém com uma manifestação, com um quadro neurológico súbito, você tem que suspeitar do AVC. Mas será que AVC pode ser considerado um acidente? Pessoal, não é um acidente. Acidente é uma coisa totalmente inesperada. Tá? O AVC, o acidente vascular cerebral, a gente na verdade consegue prever. Então aquelas pessoas que têm os fatores de risco, elas podem ter uma chance maior de ter essa doença. Então não seria bem um acidente, a gente pode evitar e eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso. A gente tem dois tipos de AVC. O AVC isquêmico, quando ocorre um bloqueio no vaso e dessa forma não vai sangue para o cérebro. Se não vai sangue para o cérebro fica sem oxigênio. Então você começa a apresentar os sintomas. Isso é súbito. E você tem também o AVC hemorrágico. Nesse caso, geralmente ocorre um aumento da pressão na parede do vaso. Então, imagina um encanamento que estoura. Então é isso que acontece no AVC hemorrágico. E felizmente esse AVC ele é menos comum que o AVC isquêmico, que ocorre na grande maioria das vezes. Ok? Entendido isso, vocês começam a perceber que o grande problema de quando há uma interrupção da passagem do sangue é porque falta oxigênio no cérebro. Sem oxigênio, acaba a energia. Acontece o apagão naquela região do cérebro. Quanto maior o vaso, né, que está sendo obstruído, onde ocorre o sangramento, maior é a morte do tecido, maior é esse apagão que acontece no cérebro. Então aquela cidade que está toda iluminada, aquela região após o acidente vascular cerebral fica apagada e comprometida. Vejam só essa imagem. Essa imagem representa, né, a microvasculatura, todos os vasos que a gente consegue observar no tecido cerebral. O cérebro é o órgão mais vascularizado do corpo humano. Ele recebe cerca de 15 a 20% de todo o sangue que sai do coração. E ele tem somente 2% do peso da pessoa. A pessoa de 100 quilos tem um peso do cérebro de 2 quilos, mas recebe uma grande quantidade de sangue, 800 ml, mais do que aquela garrafinha de Coca-Cola, né, por minuto. Então é muito sangue que o tecido cerebral recebe. E qualquer região dessa pode ser afetada. Se você não cuida dos vasos, dos seus vasos, do corpo todo, especialmente dos vasos do cérebro, ok? Diminui a energia para aquela região. Então você vê o potencial de problema que as doenças, né, o nosso meio de vida, o nosso sedentarismo pode causar em relação à obstrução desses vasos no cérebro. Aqui é um exemplo para vocês entenderem o exame mais utilizado para poder você dar o diagnóstico do acidente vascular cerebral é a tomografia. E aqui, à esquerda, vocês veem uma tomografia onde aconteceu um AVC isquêmico, okay? Onde faltou sangue. Toda essa área escura é a área onde aconteceu o apagão. Então imagina esse grande volume de tecido cerebral
sendo acometido por essa falta de sangue, por essa falta de energia. E a figura mais à direita, você vê essa área branca no meio do cérebro que corresponde a uma área de sangramento. Toda essa área ela vai estar comprometida e as pessoas vão apresentar o sintoma relacionado a essas regiões. E quais são as minhas chances de ter um acidente vascular cerebral? É importante você reconhecer e saber quem tem mais chance de ter um acidente vascular cerebral. Então, a gente tem aqueles fatores que são inerentes, não tem jeito, né? À medida que a gente vai, eu já mostrei para vocês, que à medida que a gente vai envelhecendo, aumenta-se o risco de ter um acidente vascular cerebral. Então, né, isso é um fato que a gente não consegue evitar, né? É o fator idade. Existem também fatores genéticos, mas existem fatores que você pode mudar, ok? Você tendo uma alimentação saudável, por exemplo, você diminui diabetes, o risco de ter diabetes. E o diabetes é um dos principais fatores relacionados ao acidente vascular cerebral. A gente também tem o tabagismo. Se você parar de fumar, você diminui consideravelmente a chance de você ter um acidente vascular cerebral. Ainda, se você tem colesterol alto no sangue, isso também é um fator que predispõe você ter um entupimento da artéria por conta das placas que se formam naquelas diversas artérias do tecido cerebral, e isso aumenta a sua chance também de ter um AVC. Além disso, a pressão alta. A pressão alta, se você reconhece, se você tem a pressão aumentada, você tem risco tanto de apresentar um AVC isquêmico, quanto essa pressão subir demais e você apresentar um AVC hemorrágico. Então vamos lá, diabetes, tabagismo, colesterol alto no sangue, pressão alta. Esses são os principais fatores de risco associado ao acidente vascular cerebral e a gente tem que ter essa noção, ok? Vamos para a parte mais, um pico ali, o ponto alto dessa aula, que é você saber identificar, então, quais são os sintomas, os sinais que a pessoa que apresenta um AVC, ela pode se manifestar. Então, como eu já falei, AVC é um quadro agudo, é um quadro súbito, ok? Então, a primeira coisa que vai acontecer é essa pessoa, de repente, ficar com a boca assimétrica, com a boca torta. Isso pode acontecer. Se isso acontecer, você pede para a pessoa, faça um sorriso, né? Sorria para mim. E você vai avaliar se tem uma assimetria do rosto. Se você vê, putz, ficou com a boca torta, ficou com a boca paralisada. Isso é um sinal de que pode estar acontecendo um acidente vascular cerebral. Uma outra coisa que você pode fazer é pedir para a pessoa levantar o braço, tá? Então pede para a pessoa levantar os dois braços. Não, levante os dois braços. Se a pessoa estiver tendo um AVC, ela não vai conseguir segurar um dos braços. E aí o outro braço vai caindo devagar, ou ela nem vai conseguir levantar o braço. Então é uma coisa que você pode fazer. Outra coisa que você pode pedir para aquela pessoa fazer é que ela consiga falar uma frase simples, tá? Falar alguma mensagem, uma frase simples. Então peço para ela, hoje o dia está muito bonito. Repita, hoje o dia está muito bonito. Se a pessoa não conseguir falar, ou se ela falar de forma embolada, você vai estar percebendo isso e vai considerar mais ainda essa possibilidade. Então, a pessoa não precisa ter esses 3 sintomas, mas se ela tiver pelo menos um desses sintomas, você já tem que ficar atento. E o que você tem que fazer nesse momento? Então, reconheceu que existe esse quadro, você tem que fazer uma ligação imediata para o SAMU, tá? Que é 192. Então ligue para o 192, avise que você está com uma paciente, uma familiar com uma suspeita de AVC e eles devem chegar o mais rapidamente possível na sua casa ou no local onde está ocorrendo este evento. É fundamental o tempo, pessoal. Cada momento que passa, a gente está perdendo milhões de neurônios de tecido cerebral. Então é muito importante que a gente seja avaliado o mais rápido possível. Ok, mas se de repente você observa esses sintomas e a pessoa melhora, está agora começando a levantar o braço de novo, enquanto está esperando o SAMU. O que fazer? Suspender o SAMU? Não, de forma alguma. Você não deve suspender
né, o chamado. Pelo contrário, você tem que manter, né, aguardar o SAMU e ir para o hospital, mesmo se os sintomas estiverem melhorando, se os sintomas melhorarem. É fundamental que seja feita uma avaliação médica especializada. Ok, mas para onde que o SAMU vai levar? O SAMU não pode levar para um local que não seja especializado, um local que não tenha tomografia. Então o SAMU não pode levar para um posto de saúde, o SAMU não pode levar para uma UBS, o SAMU tem que levar para um pronto-socorro que tenha tomografia, que é o exame principal para se dar o diagnóstico de AVC, além desse quadro clínico que eu estou falando para vocês. Lembrando do fator tempo, esse fator é fundamental quando a gente tem uma suspeita de acidente vascular cerebral, porque quanto mais tempo passa, mais tecido cerebral está morrendo, ok? E o tempo que a gente considera ali a hora de ouro são 4 horas e meia. Então, em 4 horas e meia, no máximo, a pessoa que sofreu o AVC deve chegar no hospital para ser avaliado o mais rapidamente possível. Imagina que todos esses sintomas, toda aquela eventual condição, a pessoa ficar na UTI, isso tudo pode ser revertido se você chega a tempo no hospital. Principalmente se o AVC é devido a um bloqueio. Hoje, nós temos condições de desfazer esse bloqueio, mas a gente precisa fazer isso em tempo hábil. Então, por isso que é importantíssimo o fator tempo, tá? Tendo um acidente vascular cerebral, né, sabendo, ele começou os sintomas às 8 da manhã, então, correndo para o pronto-socorro para realizar os exames e, dando tudo certo, vai ser aplicado uma medicação onde vai ser desbloqueado aquela obstrução e, consequentemente, volta a energia para aquela região em que ocorreu esse apagão, ok? Então, nunca esqueçam dessa questão do tempo. Por isso que a gente não pode perder tempo e não ligar para o SAMU o mais rapidamente possível. Ok, e agora a gente vai para a parte final do como a gente pode prevenir o acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral, né, tem fatores que a gente não consegue mudar, porém aqueles fatores que eu falei, tabagismo. Então, se você fuma, né, tem que parar o mais rápido possível o hábito do fumo. O próprio etilismo, tá? Se você bebe em grandes quantidades, isso daí tem que ser evitado, porque também predispõe ao acidente vascular cerebral. A pressão alta, isso é algo que de fato causa muito acidente vascular cerebral. E as pessoas falam, mas eu não estou sentindo dor de cabeça, eu acho que eu não tenho pressão alta. A pressão alta não dá dor de cabeça. Isso é um conceito errado. A gente tem que ter a noção de que a pressão alta não dá dor de cabeça. Então você tem que fazer um acompanhamento, pelo menos anual, em relação a essa avaliação cardiológica, né? Essa avaliação dos níveis de pressão, ok? Infelizmente, eu tive um familiar muito próximo que ele era atleta, corria todo dia, praticava exercícios, era fortão, malhado, era o super-homem. Porém, ele não ia constantemente fazer avaliação médica. E um dia, ele acordou com a boca desviada e uma fraqueza de um lado do corpo, né? Foi para o hospital, fez um exame e que mostrou que ele teve um sangramento. Esse sangramento foi ocasionado por pressão alta. Então ele não sabia que tinha pressão alta, né? Então é fundamental que a gente avalie e previna esse risco. Era uma doença totalmente prevenível e que não foi prevenida por conta dessa falta de avaliação regular. Ok? Então, a atividade física, aí vocês veem um idoso praticando, mas pode fazer musculação? Pode fazer musculação, claro que você tem que ter uma avaliação médica antes, mas o ideal é que você pratique exercícios. Mas eu não gosto de ir para academia. Ok, então vai praticar alguma atividade na água, hidroterapia, natação, caminha, mas não gosto de fazer natação, então faça uma caminhada, mas tem que mexer o corpo. O nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado. Quanto mais parado o nosso corpo fica, mais risco a gente está colocando a nossa máquina. A gente precisa fazer trabalhar para a nossa máquina funcione bem. E a gente precisa, a atividade física ela é fundamental nesse contexto.
ok? Então, além de melhorar o seu ânimo, o seu espírito, a atividade física ela vai melhorar as dores que você tem no corpo. A atividade física ela também pode prevenir doenças, outras doenças neurológicas, como por exemplo o mal de Alzheimer. Ela ajuda a prevenir, né, essas doenças, porque você produz, com a atividade física, você produz fatores que fazem a sua árvore, o teu cérebro florescer. Ele aumenta a atividade das células de fazerem conexões, novas conexões. Então é por isso que é tão importante a atividade física e a gente, de fato, estimula bastante nossos pacientes para que façam alguma atividade. Ok? Uma atividade e atividades mentais. Com certeza, isso daí ajuda. Quando você faz uma atividade mental, aprende uma nova língua, quando você toca um instrumento musical, mesmo tendo mais idade, isso estimula a formações de novas conexões no tecido cerebral. E se eventualmente você tiver um acidente vascular cerebral, com certeza essas novas conexões elas vão ajudar a você recuperar mais rápido. Então, a atividade física e mental é fundamental para você prevenir o AVC. Além disso, uma alimentação saudável. Alimentação saudável, né, comidas balanceadas. Né? Eu não vou ser restrito em algo específico, mas você deve balancear a sua alimentação, né? E é isso que a gente considera ali uma alimentação saudável. Isso deve ser feito ao longo de toda a vida. Hoje, infelizmente, a gente tem crianças, adolescentes que não fazem uma alimentação saudável, né? Estão com aumento de peso e isso vai refletir no futuro. É por isso que a gente está vendo cada vez mais pessoas com idade 30, 40 anos tendo AVC. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo durante toda a nossa vida. Então pais, mães que estão também escutando essa aula, lembrem das crianças, tá? Porque esse processo de obstrução do vaso, ele vai acontecendo por toda a vida. E quando chegar lá na ponta, a gente pode ter, eventualmente, um quadro catastrófico como esse. Se não morrer, ficar seriamente com sequelas graves. E como eu falei, visita regular ao médico para poder fazer esses controles, os exames seriados, né, o controle da pressão arterial. É fundamental que isso seja feito para que você não tenha risco de apresentar essa doença tão complicada de se lidar. Bom, pessoal, o importantíssimo a gente compartilhar essas informações. Então, quem não teve oportunidade de assistir essa aula, por favor, compartilhem, né? Vocês que estão vendo essa aula, compartilhem essas informações, ok? Em casa, na hora do jantar, na hora do almoço, no domingo, reúnam a família, conversem sobre esses sintomas, conversem o importante disso, são medidas pequenas, mas que vão ajudar bastante a gente tentar evitar essa condição tão grave, ok? Então lembre-se que o conhecimento ele faz toda a diferença. Então não seja pego de surpresa, esteja preparado aí para salvar vidas, saber reconhecer o AVC, saber atuar rápido, né? E claro, se não tiver melhor, então vamos mudar os nossos hábitos, né? Já desde cedo. Por favor, compartilhem essas informações e muito obrigado pela audiência de vocês e eu fico à disposição. Obrigado.